justamente em cima disso que a gente chegou nesse formato que a gente vai tentar fazer aqui uma conversa. E vocês, por favor, façam as perguntas de vocês, o que não der tempo de responder hoje, a gente anota e depois a gente responde, pode deixar. Vai, Adri. Sim. Sejam bem-vindos, professora Bianca, Janaína, muito obrigada por esse espaço. A Catarina, como já disse, nós somos ali parceiras de longa data, não só de amizade, mas de trabalho, e sempre funcionou muito bem. E eu também fiquei muito lisonjeada com o currículo, a gente nunca dá conta, né? Quando outra pessoa fala, é que a gente sabe, nossa, mas será? Não tenho tamanho para isso. Mas, enfim, como eu não tenho roupa, eu vou deixar a Catarina, que é a bambambam da história. Mas a gente pensou, sim, num bate-bola. Eu espero que vocês gostem. Obviamente que o assunto é muito mais extenso que isso, a gente tentou resumir bastante, mas a gente optou por trazer aqui algumas perspectivas que eu acho que vão ser bastante interessantes para a gente pensar sobre elas, então vocês fiquem à vontade para fazer perguntas depois, que será muito bom compartilhar com vocês. Aí, antes de começar perguntas, eu queria só ver, Grace, se você puder colocar a apresentação, ela ilustra bastante o que a gente está falando. É mais para ilustrar mesmo, mas a maioria do conteúdo está no nosso bate-papo mesmo. Opa, obrigada. Então eu começo perguntando para a Adriana, porque né, a nossa temática aqui é trazer não só a história, a cultura, a tecnologia e a economia, mas dentro dessa perspectiva empática do consumidor, né? Então eu já pergunto para a Adriana aqui sobre o que a gente vai falar exatamente, definições, e por que a gente destacou o consumidor, essa dor desse consumidor. Com a palavra, Adriana, por favor. Vamos lá. Aqui vocês já podem ter uma ideia que a gente pensou em 4 eixos, né, para falar dessa perspectiva empática, que é da história, da cultura, da tecnologia e da economia, né? Economia como processo produtivo. E tem uma coisa interessante, porque é pensar quem é esse consumidor, né? Quem é esse sujeito? Onde vive, o que come, né? Qual é o seu verdadeiro nome? Se é shopper, persona, público-alvo, né? Pensando nisso, né? A gente dá uns passinhos atrás para entender um pouquinho, né? Quem é esse consumidor. Então, a gente começa no primeiro eixo, que é da história, né? Como ele surgiu. O consumo, o ato de consumir não é novo, né? Mas a noção de sujeito consumidor, tal qual entendemos hoje, ela sim tem um contexto histórico. E isso é simples da gente identificar, vocês já sabem que é na Idade Moderna que a gente tem ali o ambiente industrial e as inovações tecnológicas acontecendo, né, fervilhando nesse espaço. Mas aqui eu quero, na verdade, salientar 3 aspectos que a gente acredita bastante importante para a gente pensar nessa perspectiva do consumidor, numa perspectiva histórica desse consumidor, né? O primeiro deles é o lugar da mulher na consolidação desse sistema de consumo, nessa questão da modernidade. O segundo é a transformação, né, ou a emergência dos grandes magazines operando nessa produção e consumo. E o terceiro, as experiências e os rituais de consumo. Então, aqui é importante pensar que o mercado e o comércio de rua nessa época eram lugares exclusivamente masculinos. E os grandes magazines, eles emergem como esse espaço público legitimado. Então, quando a gente fala hoje que o consumo ele é muito maior, né? Ele se dá muito mais com o sexo feminino, são as mulheres que consomem muito mais que os homens, isso tem um contexto, né? Isso tem um significado, isso tem um lugar de onde ele parte, né? E por que isso é importante da gente pensar? Porque imaginem vocês que é nessa época dos grandes magazines que eu tenho a inserção de uma nova categoria, né, de trabalhadores, que são as vendedoras. Olha que interessante. Essas vendedoras, elas não são nem a mulher da fábrica, né, a proletária,
e nem as madames, que são as senhoras, esposas, né, dos donos das fábricas, né? Então, são essas mulheres que, ainda que não tenham tanta condição econômica, né, um capital econômico tão alto quanto das madames, elas sim têm um capital cultural que começa a criar forma, né? Então, isso pressupõe a gente entender algumas coisas. A primeira delas, que a atividade de consumo ela é tão antiga quanto a civilização, mas a ideia de consumidor ela não é uma coisa natural, né? Então, ela está associada a essas transformações e demandas sociais. Nesse sentido, o consumo é também, e a gente pode dizer isso, uma narrativa social, e pressupõe algumas classificações. E é por isso que aí sim um sociólogo e filósofo polonês, que é o Zygmunt Bauman, vocês, quem está nos assistindo, né, se for aluno, alguns professores trazem esse autor para falar, né, da sociedade de consumo atual, ele é bem requisitado, né, vai dizer que o que caracteriza o consumo é a mercadoria, e que hoje, né, e a gente pode falar numa pós-modernidade, se a gente falou na perspectiva histórica da modernidade, a gente hoje está na pós-modernidade, nós somos a mercadoria, né? Então, ele vai dizer que, eu vou só ler esse trechinho que está no slide, que é interessante, que é um excerto do livro dele, Vida para Consumo, que as pessoas são aliciadas, estimuladas ou forçadas a promover uma mercadoria atraente e desejável. E o produto que são encorajadas a colocar no mercado, promover e vender são elas mesmas. Então, o foco deixa de ser na mercadoria e passa a ser no consumidor. É sobre isso que nós estamos falando. Nesse sentido, a sociedade contemporânea, ela é uma sociedade de consumo, é por isso que a gente pode falar isso hoje, e esse consumidor passa a ser visto também como um sujeito investidor, porque ele está investindo nele também. É mais complicado que isso, mas para a gente resumir, o que isso nos ajuda no trabalho criativo, né? É pensar como a marca ou o produto pode ajudar a melhorar a minha posição no mercado, né? Então, pensando nisso, aí vamos lá, Catarina, eu falei de bater bola e eu estou aqui palestrando feito uma maluca. Então, eu vou voltar contigo agora, né? Pensando aí, né, que agora esse foco está no consumidor, como é que a empatia nos ajuda a entender esse novo consumidor? Eu falei para vocês que era maravilhosa, né? Eu falei para vocês que era maravilhosa. Então, eu adorei, adoro, a gente sempre fala sobre isso, mas você citou até o capital cultural, você citou a cultura, então, para começo de conversa, a gente tem que entender a cultura em que esses indivíduos estão, né, situados aí. Então, o que acontece? A gente tem que entender, quando eu falo de empatia, quando a gente fala de empatia num ponto de vista menos acadêmico e mais metodológico, né? Então, quando a gente está falando, sim, dos grandes anunciantes, das empresas que vendem produtos e serviços para essas pessoas, a gente tem que analisar a perspectiva cultural. Então, aí a gente vai citar Williams, né? Então, eu vou ler também aqui. É um substantivo independente, quer seja usado de modo geral ou específico, indicando um modo particular de vida, quer seja de um povo, de um período, de um grupo, ou da humanidade em geral. O que a gente precisa entender? Esse modo particular de vida, que está totalmente relacionado aos produtos, às mercadorias, a esse ambiente aqui que as pessoas vivem. E o importante, né, por que isso é importante para a vida de vocês, ou para a ideia de negócio que vocês vão ter, ou aquele negócio que vocês estão trabalhando hoje, aquela ideia importante que vocês estão trabalhando hoje? Porque a gente deixa de falar do sentido individual desse ser humano, né, dessa pessoa, e a gente começa a falar do sentido mais global, mais social.
O que é importante a gente ressaltar que são grupos. Nós somos, né, o ser humano, ele é um animal social. Nosso comportamento é totalmente influenciado pelos grupos. Então, quando a gente vê essa visão no sentido social, a gente entende, por exemplo, o consumidor, né, essa experiência versus essa expectativa, né? Então, nossa, eu acho que entrou um pessoal do Canadá aqui para assistir a gente, acabou de entrar aqui, que eu estou vendo no retorno. Eu vi isso, Aninha, adorei. muitos beijos. Olha, muito legal. Linda, adorei. Linda, maravilhosa. Ver essa expectativa, essa experiência versus expectativa, hoje muito que a gente fala a experiência dentro do ponto de venda, a experiência fora desse ponto de venda. Todo mundo já ouviu falar, e a Adri vai passar um pouquinho mais para frente sobre o funil, as tomadas de decisão que fazem esse consumidor virar shopper, esse consumidor comprar um produto ou um serviço, né? Então esse consumidor contemporâneo, a gente consegue enxergar ele de uma forma diferente com essa nova vida que a gente está levando hoje, né? Então ele é um consumidor, por exemplo, que se preocupa, por exemplo, mais com o meio ambiente ou um consumo mais responsável. Logo, ele também vai se preocupar com o social e logo ele vai se preocupar com ele mesmo. Então, a gente trabalha, né, com empatia, a gente trabalha com um mapa de empatia. Então, eu posso pegar um mapa de empatia, talvez vocês tenham visto isso nas disciplinas de vocês, eu posso pegar esse mapa, sair entrevistando pessoas, possíveis consumidores, perguntar as dores, as opiniões, o que elas pensam, como elas agem, enfim. Só que se eu não identificar a parte cultural desses seres humanos, aí tá perdido. Eu não vou nem conseguir acessar essa pessoa através de comunicação, eu não vou conseguir acessar essa pessoa comercialmente. Então, a gente tem que identificar esse contexto, essa cultura, né? E agora, respondendo de verdade, né, o que a Adri me perguntou, né, da tal da empatia, a dúvida, né, que eu mais respondo, assim, em podcast, em entrevistas, quando as pessoas perguntam, será que a gente realmente consegue se colocar no lugar do outro? Será que eu consigo me colocar no lugar de uma outra pessoa, literalmente, né? Dentro desse contexto de empatia ser a habilidade de imaginar-se no lugar da outra pessoa. Claro que é uma palavra que vocês viram que entrou mais no modismo, né? Só que a empatia não é unanimidade. A antropologia, por exemplo, ela nem usa a palavra empatia, ela usa a alteridade, que é outra coisa, que é você reconhecer que existe culturas, justamente o que a gente está falando aqui, existem culturas diferentes, que elas merecem respeito, né? São pessoas de outras origens, outros contextos, né? Mas no mercado, a empatia foi ganhando status, né? Tem ganhado status, porque as grandes empresas têm uma necessidade de entender o comportamento do consumo, né? Como essas pessoas consomem. E essa interação toda que a gente tem com o consumidor. Então, nesse ambiente material, no ambiente social, tudo que ele está envolvido, aquilo que a gente fala de contexto. Então, é mais sobre... é menos sobre você se colocar no lugar do outro, e mais sobre você estar ao lado do seu consumidor, ao lado da pessoa que vai comprar o seu produto ou o seu serviço. Porque, vou dar um exemplo do trabalho, tá? Na Tracy Lock, por exemplo. A gente fez um trabalho que era voltado para gamers, né? Assim, todo um outro ecossistema. Então, assim, eram streamers, pessoas que compartilham na Twitch, que é uma rede social específica para gaming, deve ter a galera que gosta de gaming aqui, só que não é o meu ambiente. Como que eu me coloco no lugar de um streamer, que é uma pessoa que fica 15, 16 horas jogando online? Como que eu me coloco no lugar dele se eu não entendo? Eu posso fazer todas as sessões de gaming com as minhas sobrinhas, eu não vou conseguir me colocar exatamente no lugar dele. Mas eu consigo, através de uma perspectiva empática, eu consigo entender as necessidades dessa pessoa.
E entender, por exemplo, esse trabalho era para uma grande telefonia, uma grande empresa de telefonia, a gente consegue entender a necessidade e atender de uma forma diferente. Por exemplo, esse gamer ele não pode ser atendido ali pela mesma atendente que, quando falha a internet aqui em casa, eu ligo lá e ela fala para eu desligar 10 segundos da tomada. Esse gamer, ele precisa, se ele perde 10 minutos do jogo dele, ele pode perder. Eu entrevistei pessoas no trabalho que ele pedia 10 mil, 20 mil reais. Então, eu tenho que me colocar ao lado dessa pessoa e entender como a gente atende melhor esse tipo de necessidade, tá? Então, falamos sobre cultura, a gente falou um pouquinho sobre atender melhor e estar ao lado desses consumidores e desses shoppers, mas a gente está falando mais de contextualização aqui, então queria passar a bola de novo para a Adri. Então, assim, a gente faz essa contextualização histórica aqui, essa noção de cultura, mas me fala de esse contexto pós-pandêmico, tá? E como que a tecnologia é essa variável mais importante aqui para a gente entender, por exemplo, uma coisa que eu trabalho todos os dias, que são as decisões de compra. Então, queria passar a bola para ela de novo. Boa. Aí a gente vai para o nosso terceiro eixo aqui, para entender esse consumidor, que é o da tecnologia. E a Cata falou essa história da empatia, né? Que a gente não necessariamente consegue se colocar no lugar, mas se a gente estiver ao lado, né, e perceber quais são essas necessidades, isso nos ajuda muito. E estar ao lado do consumidor hoje não tem como falar de consumo e de consumidor se a gente não esbarrar nas tecnologias da informação e comunicação, que são as famosas TICs, né? E por quê? E por que elas são importantes? E isso para nós é fundamental entender, né? Que essas tecnologias, elas não são apenas meios de comunicação, elas são também um processo de produção. O que isso quer dizer? Então, por exemplo, a plataforma Uber é a utilização dessa tecnologia como meio de produção, e os likes que a gente deixa para os motoristas, né, que qualificam, né, que influenciam a quantidade e a qualidade da corrida, né, elas são o meio de interação. Então, a gente percebe que a tecnologia, a gente não tem como fugir, né? Pode passar, Cata, só o slide. Todos os vieses hoje que influenciam a experiência de compra passa pelas interações feitas online, tá? Aqui a gente traz um exemplo do Google Insights, que eles trazem, né? O Google é a maior plataforma de busca, né? Então, para eles, lidando ali com Big Data, com essa quantidade de informações que eles têm, eles conseguem classificar e são uma fonte bastante interessante ali de pesquisa. Então, se a gente pensar sobre isso, não há, parece não haver nada, não haver vida fora da internet, não é mesmo? Então, por que isso é importante para nós, né? E por que isso implica para o profissional de comunicação? Para entender isso melhor, a gente precisa pensar na comunicação e no seu caráter interacional e menos transmissional. Então, para quem está aqui, estudante de comunicação, já sabe de todo o processo, né, como ele funciona, do emissor, mensagem, receptor, código, canal. Mas hoje, né, qual que é a grande diferença? Que não é mais a produção e a recepção, ou seja, quem emite ou quem recebe e interpreta essa mensagem, mas a circulação das redes, né, que emerge como esse novo lugar de produção, funcionamento e regulação dos sentidos. Olha que interessante, né? Então, é interessante notar hoje que nós vivemos com uma variável extremamente importante, a Catarina já tinha falado no começo, que é, e uma variável para nós, profissionais de comunicação, né, que é o famoso algoritmo, né? Ele funciona como um mecanismo de busca, ajuda de tomada de decisão e influencia o consumo. Então, isso já é bastante significativo nessa economia de dados, né?
Mas tem uma coisa importante, que isso não significa que estamos o tempo inteiro interagindo com outro ser humano, com outro sujeito, né? Nós estamos falando de uma realidade social e econômica baseada em dados, né? Então, é possível, mais uma vez, uma realidade social e econômica. Então, é possível contratar uma empresa para subir trend topics, né, nas redes sociais. Então, isso tem um nome. Ai, eu esqueci dessa parte aqui do comportamento de compra. Volta um pouquinho, Cata, desculpa. Isso daqui é outra coisa do Google, também é bastante interessante, a gente pensar nesses gatilhos, mais uma vez, pensando no processo de comunicação, né, que ele transborda com as redes sociais, com a internet, as redes sociais, e ele vira uma fita de Moebius, né? Ele é infinito, esse processo. Então, você tem toda uma influência, e a gente falou dessa circulação, nessa exposição que a gente vê aqui. Nós estamos expostos o tempo inteiro a essa quantidade imensa de informação, e a busca e a avaliação para tomada de decisão, ela acontece nesse ambiente que é interacional, né, e de circulação por excelência. Agora vamos voltar. Aí eu falei da história dos algoritmos e que não necessariamente nós estamos nesse ambiente interacional, não necessariamente estamos falando o tempo todo com uma outra pessoa, né? E se estamos falando de uma economia de dados, né, uma economia baseada em dados, é também possível pensar que nós podemos pagar, como eu disse, uma empresa para subir hashtags, né, virar trend topics na rede social. E hoje isso já tem até um nome, né? Eu não sei se eu vou pronunciar certo, mas é astroturfing, que na verdade é essa técnica usada para mascarar impulsionamento artificial de mensagens e hashtags em redes sociais. Eu vou passar isso bem rápido, porque na verdade isso para nós é importante para pensar que essa economia de dados, ela significa para nós economia da atenção, né? Isso tudo, esse mecanismo interacional, nada mais é do que uma mobilização para chamar sua atenção. Com essa quantidade de informações, né, com essa quantidade de dados que a gente lida o tempo inteiro, chamar a atenção, e isso está diretamente ligado à criatividade, é uma das coisas mais difíceis de se fazer. E a mensagem, né, que sempre foi o grande valor que a marca tinha, quando ela é jogada na rede, você perde totalmente o controle, né? Então, além da criatividade, você precisa de um monitoramento constante, né, daquilo que você coloca na rede. Bom, mas é justamente nesse contexto tecnológico, e aqui eu parto para o finalzinho dessa parte de tecnologia, só para a gente não estender muito, mas que ela é muito fértil para a gente pensar em comunicação, a gente pode pensar também que as desigualdades também aumentaram, e isso é importante as marcas perceberem, né? A gente não fala apenas em desigualdade econômica, mas também desigualdade social, territorial e tecnológica, né? Isso quer dizer o quê? Que onde você mora influencia você ter um acesso a uma conexão de internet, não é mesmo? Pensando nisso, dependendo do bairro, da região onde você está, o correio pode não entregar o item que você comprou pela internet. O iFood pode não chegar aonde você está. Então, é importante isso, né? Pensar isso nos ajuda a identificar como resolver as dores do consumidor, pensando inclusive em produtos, né, e serviços que possam minimizar essas desigualdades, né? Trata-se de pensar, portanto, em arranjos produtivos ou novos arranjos produtivos. E o que significa arranjos produtivos? Produtivos nada mais é do que economia, né?
E aí eu volto com a dona Catarina de novo, falando um pouco sobre isso, que para fechar, como é que a gente encara essas mudanças, né? É certo dizer, Cata, que podemos contar com uma boa dose de imaginação e criatividade para isso? Essa é a parte que eu mais gosto de falar. Não só por falar sobre imaginação e criatividade, mas assim, pegando o gancho do que você estava falando de tecnologia, hoje o que a gente faz é ler dados, né, interpretar esses dados e traduzir isso em indivíduos, né? Então são personas, são pessoas, são shoppers, são consumidores. E eu acho extremamente importante a gente fazer um recap aqui do que a gente falou do contexto cultural, enfim, porque a gente realmente precisa de imaginação e criatividade para, inclusive, interpretar esses dados. Você imagina você pegar um assunto latente que você fez um social listening e identificou que uma informação XPTO relacionada ao seu concorrente ou ao seu produto está em trending topics, está mais latente, enfim. Muitas vezes você faz a sua estratégia de comunicação, a sua estratégia de atuação baseada em uma coisa que só você está vendo. Aí entra os algoritmos, aí entra aquela história toda que a gente fala de interpretar os dados da forma correta e não passar um véu, né, e um filtro empático nesses dados que a gente está lendo. Entender, por exemplo, sobre muitas vezes o correio não chegar em um local, por exemplo, o próprio Brasil, que é gigantesco, uma estratégia que pode funcionar em São Paulo, muitas vezes não funciona no restante do Brasil. Então, muito falar sobre o contexto, falar sobre a gente identificar tudo isso, e é muito importante a gente entender de uma forma criativa, usar a imaginação, usar as ferramentas que a gente tem para entender todos esses contextos, e não é o que a gente chama de... Em inglês tem até aquele... um ditado, né, que é o jumping to conclusions, né? Você se joga na conclusão, né? Se alguém tiver uma tradução melhor, pode até me ajudar. Você vai e acha que o seu consumidor, ele é aquela pessoa ali, aquela menina, ou de repente é aquela de óculos, e você padroniza todo mundo, né? Então, assim, eu gosto dessa pergunta porque sobre, né, a economia, a gente acaba chamando tudo de economia, né? Cultural, a criativa, a colaborativa, a compartilhada, e a gente foca mais na economia circular, né? Repensar essas formas de consumir. Eu falei um pouquinho antes lá atrás sobre formas de consumir, as pessoas mais atentas a um consumo mais responsável, mais reflexivo. Hoje você está no ponto de venda físico, né? E a gente na Tracy Locke trabalha muito sobre essa interação física e essa interação digital, mas às vezes no físico, ela pega o celular dela, faz uma pesquisa e entende às vezes que aquilo que a vendedora, ou aquilo que está exposto, ou aquela promoção que é, uau, uma super promoção, ele com 2 cliques ele vai ver que o concorrente está melhor, ou que aquele produto não é um produto socialmente responsável, ou que é testado em animais. Enfim, as pessoas têm uma quantidade muito maior de informações para fazer essas comparações, e as experiências, elas são o que hoje a gente chama de phygital, né? O físico com o digital. Então, entender todo esse contexto é muito importante. Então, a gente pode dizer que a gente fala muito, eu e a Adri, nas nossas conversas, sobre o empreendedorismo, né? Empreendedorismo. E a gente sabe que essa narrativa empreendedora que a gente está vivendo hoje, o que é ótimo, ela já foi revisitada. Então, a história da meritocracia está desconstruída, a gente sabe que antes a gente falava muito do consumidor, né? É o consumidor, quem é esse consumidor, quem é esse shopper? Antes disso, ele é um cidadão, né?
é um cidadão com consciência daquilo que está no entorno dele, ele se preocupa com aquilo que está no entorno, e isso influencia a sociedade como um todo. Quando a gente fala de o ser humano ser um animal social e é altamente influenciado pelo grupo, é muito disso que a gente está falando. E juntando essa salada mista aqui que a gente está falando, ainda temos o cenário Covid-19, né, que é esse acelerador do futuro. Eu devolvo para a Adriana agora para falar sobre essa aceleração do futuro e depois a gente, juro que a gente vai chegar na nossa conclusão final aqui para abrir para vocês. Fala sobre o Covid, Adri, por favor. Eu juro que a gente chega nessa conclusão final. Vamos lá. Aqui a gente traz um aporte importante para isso que a gente está falando. Então, para pensar nesse consumidor, vamos voltar só um pouquinho, que a Catarina já colocou. A gente trouxe 4 eixos para pensar, não dá para falar desse consumidor sem pensar na história, sem pensar na cultura, sem pensar no atravessamento da tecnologia e sem pensar nos novos arranjos produtivos. Esses arranjos produtivos, que é a economia propriamente dita, hoje ela faz parte, né, ela está inserida num contexto que nós chamamos de um contexto pandêmico, né? E alguns autores vão falar, e isso é bastante interessante, que a pandemia ela marca o final do século XX, né? Para nós é interessante pensar nisso, né? Por quê? Porque ela traz algumas coisas a se pensar. Primeiro, uma revisão de crenças, né? Ou seja, como definir o que é mais importante na nossa vida, se a própria vida passa a ser prioridade, né? A ideia do menos é mais, né? A gente falou desse consumidor responsável, mas a gente pode falar desse consumidor reflexivo, né? Que reflexiona, que reflete sobre o consumir, sobre o ato de consumir. Então, isso também para as marcas, né, e para nós que trabalhamos com marcas e produtos, isso também faz total sentido, né? Então, não é somente a crise econômica, né, mas uma crise ambiental que passa a impactar de forma significativa o comportamento de consumo, né? Uma outra coisa é a reconfiguração dos espaços do comércio, né? Pensando aí no distanciamento físico, né, e de uma nova realidade com uso de máscaras, com protocolos sanitários, etc. Então, pensar nesses novos espaços, da mesma forma que a gente trouxe lá no início, né, os grandes magazines, como é que eles são agora, a valorização do espaço público, se existe essa valorização, o que eu tenho que fazer, né? E principalmente, como é que as marcas se inserem nesse contexto. E aí, e uma última coisa, né? A gente falou aí da revisão das crenças, do menos é mais na questão do consumo, do comércio, mas tem uma coisa também bastante interessante, que é a experiência cultural imersiva. A gente falou da importância da cultura, né? E aqui a gente percebe como as palavras mobilidade e acesso tornam-se cruciais para o pertencimento a essa nova conjuntura social, né? Então, o que isso significa para nós? Pensando nisso, entender esse consumidor atravessa diferentes perspectivas, como a gente viu, não somente o que ele consome, mas a relação que ele estabelece com os objetos, né? E com as pessoas com as quais ele convive, o seu ambiente. Então, o que ele olha, vê ou sente está diretamente ligado a essas interações que ele tem com o outro e com o ambiente no qual ele vive, né? E aí eu vou retomar a primeira questão que eu tinha feito para você, Cata, que aí a gente fecha, que é como é que a gente vai encarar essas mudanças, né? E aí a minha resposta é sim, a gente vai ter que encarar essas mudanças com uma boa dose de imaginação e criatividade, né? E por quê? Por que isso? Porque é preciso repensar além desse velho normal.
e velho, porque ele realmente não é o novo normal, é aquilo que ficou para trás. Daqui para frente, as marcas, elas precisarão dialogar, né, de forma plural e diversa com esse novo consumidor, esse consumidor reflexivo que a gente está falando agora. E para que isso se efetive, aí sim é onde entra a empatia. É preciso essa empatia. E para isso, né, e para ser empático, nessa perspectiva empática, é preciso enxergar as pistas, né, que nos dão a história, a cultura, a tecnologia, as inovações tecnológicas e esse sistema produtivo vigente, né, que é o que chamamos de economia. Em cada época e lugar em que esse sujeito, que hoje é tanto consumidor quanto cidadão. E aí eu acho que a gente fecha. Você finaliza aí com chave de ouro. É esse o desafio, e aí o desafio está dado para todo mundo, né? Eu acho que todo mundo que está no mercado né, tem essa pressão, não só por conta da pandemia, mas também a pressão de ser produtivo e entender um pouco mais as pessoas que estão inseridas nesse mundo, né? Então, nesse contexto em que a gente está. Entender, quando a gente fala de modos de usar, né? Dentro desses 4 eixos que a gente mapeou, existem outros eixos, existem outras abordagens que a gente pode fazer. A gente está falando muito nesse contexto de entendimento, né, mais mercadológico, mais comercial, mas é claro que a gente tem outras perspectivas aí de, por exemplo, no ambiente da saúde, tem uma série de outros cenários, né? Então, se a gente for trabalhar e aplicar essas abordagens em outros cenários, a gente, claro, vai ter todo um outro, né, uma outra forma de atuação, mas sempre, em todos os casos, a gente vai ter que analisar a história, né, que é o clássico contexto de tudo que a gente está vivendo, a cultura, né, desses grupos que a gente vai pesquisar, mais do que consumidores que vão consumir nosso produto, ou usuários que vão utilizar as nossas soluções, mas entender essa cultura dessas pessoas, né? A tecnologia que é a base de tudo e esse contexto econômico. Então, o que eu queria deixar claro aqui, só né, para fechar aqui, já que a gente estava falando de consumidor e dessa dor do consumo, né? O que antes a gente desenhava ali só um funil de conversão, né, no século XX, a gente desenhava um funil de conversão onde a pessoa era exposta ali enfim, aos 4 Ps e comprava loucamente os nossos produtos. A gente tem que avaliar muito mais do que isso, e hoje até vocês podem ver né, vários exemplos que a gente tem de comunicação que a empresa solta uma comunicação no intervalo da novela e em pouquíssimos segundos já está em todas as redes sociais sendo criticadas. A grande prova nesse movimento completamente diferente que a gente vive é o próprio Jogos Olímpicos, quando você tem atitudes de atletas ou um patrocinador ou alguma coisa que está acontecendo que vai direto, e hoje as conversas são muito maiores e muito mais próximas. Então, o que a gente pode entender como pessoas de comunicação e pessoas que estão dispostas a abordar essas pessoas de uma forma mais empática é trazer do lado, pegar na mão, entender um pouquinho melhor o contexto, entender todos os eixos e conseguir não só não é só o slogan do produto que vai para o ar, mas entender todo esse contexto até chegar, eventualmente, num slogan. É isso, gente. Acho que nosso recadinho está dado. Agora vamos às perguntas. Isso, agora é com vocês. Bianca, você está aí? Bianca, é isso. Eu estava falando com o Volta. microfone fechado, eu tenho mania disso, mas está tudo certo. Bom, enquanto o pessoal se aquece ali para fazer algumas perguntas, né? Eu já estou com as minhas prontas aqui, que minha cabeça está fervilhando, na verdade, né? Então, eu vou soltar uma provocação aqui,
em cima de duas questões aqui, né? Primeira questão que eu queria colocar é que quando a gente, né, olha essa questão da percepção empática com o consumidor, né, a gente fazer a distinção de que ser simpático é diferente de ser empático, né? São duas coisas diferentes, né? Ser simpático é uma resposta intelectual que a gente dá para esse consumidor ou para qualquer pessoa, né? Que é uma vontade de estar com ele, de se relacionar e tudo mais, e de agradar. Isso é uma coisa. Agora, você ser empático é uma coisa completamente diferente, que é uma função mais emotiva, né? Que a gente, aí sim, a gente quer conhecer esse cliente, a gente quer compreender essa pessoa, a gente quer realmente saber como é que estar no lugar dele, apesar da gente saber, né? Como a Catarina falou, que não dá para a gente saber, né? É como se eu dissesse, eu quero falar sobre como é ser um cadeirante, é muito diferente de ser cadeirante, né? Então, é um processo diferente. Mas, nessa perspectiva de ser empático, né? Dessa fusão emotiva que a empatia traz, eu acho que esse acelerador do futuro que vocês falaram, que é a Covid, ela deu um chacoalhão na galera, né? Porque você mesmo, você passa a se repensar, você passa por um processo talvez empático consigo mesmo, né? Porque até então você está tocando a tua vida, e de repente eu sinto que as pessoas hoje elas pararam um pouco, foram forçadas a parar, né? Para pensar nessas questões. Mas como isso fica dentro do mundo dos negócios, na perspectiva de vocês, na percepção de vocês, Cata? Como é que está isso? Como é que as empresas estão reagindo a isso? Porque teve gente que se mobilizou, teve gente que conseguiu reagir e transformar seus negócios, teve gente que foi impulsionada com isso, que já estava surfando na onda e aí foi mais longe, né? Como é que você vê essa questão no mercado hoje em dia? Como é que isso na prática está acontecendo? Principalmente, o que vai acontecer com essas que ficaram imobilizadas, assustadas e paralisadas, né? Porque isso é uma situação, no momento de pânico, né? A gente viu que muitas aconteceu isso, né? Olha, eu acho que tem duas coisas assim do que você falou. Então, simpatia e empatia só são similares né, na questão semântica ali mesmo, porque é exatamente o que você falou. Eu posso ser simpático ao movimento, eu posso ser simpático a um grupo de compradores do meu produto e prestar o melhor serviço para eles, mas eu posso não entender nada daquela necessidade que a pessoa tem. Então, a gente fala em empatia, que a gente tem três tipos, né? O modelo cognitivo, o emocional ali, e a preocupação empática. Dentro da preocupação empática, que é quando a gente sabe a necessidade né, do ser humano, e aí eu atendo essa necessidade, mas de acordo com a necessidade que ele tem, e não supondo, ou simplesmente colocando... O exemplo que eu dou é o exemplo da companhia aérea que colocava um tapete vermelho. Tá? Então, assim, essa companhia aérea, ela está sendo simpática. Ela coloca um tapete vermelho para você entrar. Ótimo. Só que atrasou o voo. O serviço não foi bom. A cadeira não reclina. Enfim, uma série de coisas. Então, assim, a simpatia do sorriso da prestação de serviço é uma coisa. A minha necessidade é outra. É uma lógica do serviço dominante ali, que eu possa fazer o meu check-in e que aquele voo não atrase, que não dê overbooking, etc. Eu não vou entrar só em detalhes aqui práticos, mas, assim, né, já evoluindo para a segunda pergunta, que é do pânico, aquela coisa que a gente sentiu um pouco que as pessoas ficaram meio estagnadas ali, as próprias companhias não sabiam muito bem o que fazer, fecha, abre, ausência de protocolo. Teve sim muita gente que sai à frente e abre, né, com o facão ali, abre espaço para todo mundo, e é muito legal
esse tipo de movimento, mas tem realmente quem fica para trás, e é um movimento irreversível, como a Adriana falou, é irreversível. Então, assim, quando hoje eu estou sendo empático, eu tenho que primeiro assim, um exemplo que eu dei um dia desses que eu achei, assim, né, o grupo achou interessante e eu compartilho com as pessoas. Hoje em dia, a nossa forma de mandar e-mails comerciais mudou. Muitas vezes eu recebo e-mail de gringo aqui falando: eu espero que você esteja com saúde, esteja seguro. Imagina, a gente tinha relações com os gringos super frias, enfim, não só com gringo, mas assim, com pessoas, nossos colegas de trabalho, tá tudo bem? Tá com saúde? Então, hoje a hierarquia mudou. Né? Então, assim, é irreversível. E aí a empresa que continua batendo o martelo no mesmo lugar, as pessoas vão olhar e vão saber que não aderiu, né? E a gente sabe o Não que acontece com convence, quem né? não adere. Quem não adere, Uhum. a cerveja pode ser boa, mas o movimento pode não ser tão empático assim. Vou E fechar aqui meu. uma coisa que eu queria perguntar para a Adriana é a seguinte: a Adriana falou sobre essa questão dessa virada do século XX, né? E o momento que a gente passou de ficar restrito com relação à mobilidade e acesso. Mas como é que ficou o olhar sobre a virtualidade, Adriana? Porque a gente ficou imobilizado fisicamente, né? Mas a gente voou pelo virtual, não foi? A Adri tá Nossa, aí? Bianca, com certeza. Na verdade, eu acho que mobilidade e acesso viraram palavras-chave, né? Mais ou menos mobilidade, mais ou menos acesso, repercute na forma de pertencer, né? Na forma de pertencer socialmente, dentro de um grupo de trabalho, né? E a gente pode pensar em todos os aspectos. Eu queria só fazer um adendo na pergunta anterior que vocês falaram de empatia, mas tem uma palavra bastante interessante que eu acho que isso também contaminou de alguma maneira as empresas, não só as pessoas, que foi a solidariedade, né? A gente fala de empatia e de simpatia, sim, essas formas aí de olhar esse consumidor e o consumo, mas eu acho que a pandemia, ela trouxe, e a gente precisa ficar muito atento, né, a essas palavras que não são sinônimos, mas elas vão aí intercambiando, que é a questão da solidariedade. Então, eu acho que as Eu empresas acho que também. ainda vou mais, eu acho que ainda amplifico essa solidariedade aí para uma percepção mais holística que as pessoas estão tendo, que é de uma humanidade aumentada, né? Que eu Isso. acho isso uma coisa fundamental. É quando Uhum. a gente está vendo que as pessoas elas estão olhando não só de forma empática, mas elas estão sendo mais humanas, elas amplificaram a questão da humanidade, né? E aí eu Isso. acho que vem em reboque também a solidariedade, né? Ser mais Uhum. solidário, ser mais, né? Uhum. Não, isso é importantíssimo. E aí é interessante, né? Como surge isso? A gente falou das prioridades, né? A prioridade é a vida, né? A vida virou prioridade. Então, essa questão da humanidade também faz total sentido. Mas voltando um A pouco, só Vanderleia para está colocando finalizar. aqui, complementando também com a palavra resiliência, né? Isso, que é outra palavra-chave. Então, para a gente pensar um pouco nessa virtualidade, sim, a gente mudou. E se a gente pensar como se produzem tendências, né? Ela começa, a gente falou na perspectiva histórica, né? Começa nas transformações, nas inovações tecnológicas, na assimilação dessas transformações e depois na mudança de comportamento. E aí a gente teve essa ruptura com a pandemia, e aí a gente vê o quanto definitivamente mudou, e aí pensar na questão do acesso, né, da inclusão, faz total sentido. E eu acho que aí também, nessa perspectiva que vocês estavam colocando, da comunicação e tudo mais, a gente começa a compreender também como é que essas empresas elas precisam
passar a ter não só as empresas, mas com o próprio consumidor, né? Ele começa a se repensar e está estabelecendo algumas coisas novas, né? Hoje de manhã a gente conversava sobre a questão do se repensar, do resetar, né? E aí a gente vai vendo. E uma das coisas que eu queria perguntar também para a Catarina é se as empresas elas estão realmente se repensando, por exemplo, com relação ao que ela estava falando da sustentabilidade, porque a gente sabe que alguns caminhos eles não tem mais volta, né? As mudanças que a gente foi impactado, então empresas que não aderiram a um processo de comunicação diferenciada por tecnologia e tudo mais, elas vão ter que se repensar. Não tem condição tecnológica, mas eu vou ter que ser criativo e imaginativo de alguma forma. Por exemplo, vocês falaram sobre a questão do iFood, né? No outro dia eu estava vendo uma reportagem que em algumas comunidades, pela questão da violência, o iFood não chega. A própria comunidade, ela se repensou e fez o próprio delivery dela dentro da própria comunidade. Então, você acha soluções, né, também nesses momentos onde a pressão e a ausência, né, ela se torna um campo vasto para você criar. Porém, ainda temos empresas que são muito resistentes a algumas coisas, né? Então, eu queria saber de vocês, assim, como é que vocês veem esse olhar dessas empresas? Se elas realmente estão se repensando, se recriando, ou elas só estão sendo impactadas? Porque é uma mudança de comportamento, como você falou, Adriana. Não é só simplesmente comprar uma máquina nova e melhorar o parque fabril. Não é só mandar fazer um site sem saber como é que você vai conversar com o cliente. Não é só bolar um aplicativo e sem saber como interpretar os dados dele, né? Porque é um movimento que é contínuo, né? Então, como é que vocês veem esse cenário? Então, eu acredito que tem empresas que aproveitaram o movimento, aproveitam o cenário atual de pandemia para se reestruturar, para se reposicionar, para repensar a comunicação e para pensar o modo de produção dos produtos, dos serviços, tentar lançar produtos que sejam mais responsáveis. A gente vê esses movimentos acontecendo, mas a lógica dominante ainda é o lucro. Então, talvez se a pandemia tivesse 3 meses de duração, não ia ter acontecido nada. Tá? Se tivesse 6 meses, não teria acontecido nada, zero. Todo mundo voltaria para o seu status quo, assim como tem muitas empresas que voltam para o seu status quo e tem algumas que nem saíram dele. Isso, enfim. Só que quando você entende que aí você tem toda uma geração chegando, uma geração que começou a consumir notícias de uma forma descontrolada na pandemia. Então, assim, hoje a criança de 12 anos consumindo notícia, a mesma notícia, e enfim, em outros layers, então a preocupação empática dela é outra, ela já tem um contexto e um entendimento do que é, por exemplo, saúde mental. Então, assim, e levem isso em consideração. Então, vai ter uma pressão. Esse consumidor, ele já está fazendo uma pressão para cima dessas empresas, né? Claro que não é um movimento, assim, não estou falando só de... nem tudo são flores, vai durar um tempo, vai demorar, muita gente vai errar, e tudo bem errar, mas, enfim, é só não insistir no erro. Né? Tomara que não insistam no erro, mas vai haver uma cobrança daquele que consome. Então, hoje, quando você tem a cobrança daquele... quando as minhas sobrinhas chegam em casa e elas querem que eu separe o lixo, eu separo o lixo em casa, só que elas querem que eu separe papel, plástico, vidro, exatamente separado por cor. E assim, não adianta, é a pressão, eu vou ter que fazer, entendeu? E de repente eu comecei a achar legal, entendeu? É mais prático, é melhor para o coletor, são coisas que eu não tinha me ligado, eu misturava todos os recicláveis juntos. E assim, eu falo isso super aberto, porque assim, eu tenho 45,
E eu tenho essas informações há muito tempo. E eu demorei para começar. E agora, quando vem a nova geração, eles vêm e cobram. Então, assim, a gente vai ter uma cobrança do nosso consumidor, do nosso shopper, dessas pessoas que a gente não entende. Catarina, Poxa. a Graziella está perguntando aqui, no caso de ser empático com o futuro da humanidade em geral, quais seriam as tendências para reverter essa relação entre consumo consciente e produção em massa e tecnologia? O que você aposta? Eu não aposto em reversão. Eu não acho que as pessoas vão. É só quando começar a queimar do lado da sua casa é que a pessoa vai realmente. Quando perder uma produção inteira de um produto. Então, eu vi, enfim, empresas esse ano tendo problemas na produção de produtos mesmo, que eram produtos que não estavam sendo produzidos de uma forma legal. Teve a denúncia e a empresa corre atrás. Então, geralmente quando bate na porta. Então, a Graziella, né, que perguntou, eu não acredito que a gente vê muitas outras coisas que estão piorando ao invés de melhorar. Então, assim, não querendo ser pessimista, mas a reversão de tudo isso é através de pressão. Primeiro, educação, e através dessa educação as pessoas pressionarem a sociedade para que... Porque, gente, uma vez me falaram sobre isso, se a linha de produção der R$1 de prejuízo, cara, vai cortar a linha de produção e vão fazer de outro jeito, porque deu R$1 de prejuízo. Então, assim, e esse prejuízo é tudo, assim, a fumacinha saindo de cima da fábrica, são os dejetos ali caindo, é aquilo que a gente vê. Nós, infelizmente, somos animais sociais, mas também a gente reage, né? A gente geralmente... Bem pegando nessa questão que você colocou aí, a gente também falou hoje sobre a alfabetização dos futuros, né? Porque se não começar lá embaixo, né? E aí é o que acontece com as suas sobrinhas, que já vem com uma outra percepção, quem está em cima é muito difícil, né? E é o regenerativo, né? A gente regenerar e tudo mais. Então, é bem complicado. Meninas, a gente está chegando no nosso horário. Eu queria agradecer muito a vocês. O papo é ótimo. Só faltava agora ser sexta-feira, uma cervejinha. Muito obrigada pela generosidade de vocês estarem aqui com a gente, compartilhando os saberes. Isso é muito bom. E eu queria agradecer a todos que ficaram com a gente aqui até agora, né? A gente entende que esse é o primeiro evento que a gente faz do Festival da Imaginação e a gente imagina que venham muitos outros por aí, trazendo pessoas bem legais para fazer essa costura, né, de troca, de compartilhamento, de cocriação, porque isso é o que faz a gente pensar, pegando aí o gancho de tudo que a gente discutiu hoje, pensar em futuros possíveis, pensar que... como a gente estava conversando, né, esse futuro complexo que a gente tem, que, na verdade, é uma coisa que a gente tem que tecer junto, né, e que a gente não vai ter alternativa para ter um outro caminho se a gente não for um pouco mais humilde e saber trabalhar com o outro, né? E esse Festival da Imaginação trouxe muito isso, que foi ter a parceria de vocês, de ter a parceria de vários pessoas que hoje estão aí na cena, no mercado, e estão tendo a generosidade de estar aqui com a gente. Muito obrigada. Eu fico muito feliz de poder estar participando desse momento, porque é muito difícil, o tempo de vocês é muito rico, né? Então, agradeço demais. Obrigada. Acho que a Jana também quer dar uma palavrinha. Obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente durante essa noite. Obrigada, Bianca, obrigada, Catarina, Adriana, foi muito bom aí a conversa com vocês. Bianca já fez os agradecimentos, eu reforço, a universidade está de portas abertas aí, quando vocês quiserem voltar, serão muito bem-vindas, tá bom? Podem voltar.
E também eu queria aproveitar aí para o pessoal dar mais um recadinho, que na semana que vem, os programas de pós-graduação pós-graduação em administração da Univale, o PPGA, está fazendo a terceira jornada de conhecimento e inovação e vai continuar falando de inovação aí, tem muito tema legal, são vários eixos que eles estão trabalhando, então cidades inteligentes, ecossistema, conhecimento de inovação, interação empresa, governo. Então, muita coisa aí para quem quer continuar aprendendo um pouquinho aí mais sobre inovação. Então, está todo mundo convidado também. É só entrar no site da Univale, www.univale.br, e continuar aí a busca pelo conhecimento, tá bom? Boa noite a todos. E encerrado, então, aí o nosso Festival da Imaginação. Até a próxima, pessoal. Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau. Obrigada. Beijo, meninas. Tchau, Obrigada tchau. por tudo. Obrigada. Obrigadão. Beijo. Até mais.